Valdir, seja muito bem-vindo ao nosso Circuito Mulher, a nossa 4ª edição, que está tornando algo realmente grande, com o empoderamento feminino, saindo das barreiras aí, né, das trincheiras do Brasil, indo para mais 8 países. Então nós totalizaremos 9 países de língua portuguesa, e está recebendo a sua experiência, a sua história para a gente. Pode fazer, vai fazer toda a diferença, quiçá a gente poder multiplicar essa experiência maravilhosa em várias outras localidades do mundo. Seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço imensamente, Tati, pela oportunidade de poder estar aqui, de fato valorizando o trabalho da mulher, e vocês vão perceber o quanto eu sou rodeado por mulheres no processo da construção da ONG que eu atuo, mas também de pessoas que me deram essa visão que eu tenho hoje, foi o olhar feminino dentro desse contexto, né, da construção do social. Legal, que bacana. E para a gente poder começar a nossa discussão, Valdir, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Valdir Cimino? Olha, é difícil, né, gente? Mas essa a percepção que eu tenho de mim mesmo. Eu sempre adorei a área de comunicação. Eu nasci num bairro do Ipiranga, em São Paulo, muito próximo a uma grande favela, e o Valdir aprendeu a se virar muito através da relação comunicacional. Depois entrei dentro de um processo, de fato, do interesse maior pela comunicação social, e o voluntariado veio a reboque, porque tudo isso eu vivenciei a partir da minha avó, que tinha sido voluntária na favela do Vergueiro. Então ela me mostrou esse lado mais acolhedor, o olhar de compaixão, e o meu avô também, que tinha um olhar muito mais pela espiritualidade e que, de fato, trazia todos os netos para essa comunhão. Cresci, queria ser médico, não deu certo. Inclusive, foi essa percepção de que não deu certo mesmo, foi meu pai que falou. O dia que meu irmão, o Pedro, sofreu um acidente, perdeu a falanginha do dedo e eu desmaiei, porque eu assisti aquela cena com 8 anos, 9, e meu pai falou: olha, médico não vai dar, você precisa agora escolher uma outra profissão. E aos 17 eu já trabalhava com comunicação dentro de agências de comunicação. Fiz agência, depois também fiz veículo, virei cliente nos anos 80, a CIA, né, trabalhar com moda. Então você também trabalha no mundo feminino gigantesco. Foi na CIA que eu percebi o quanto o social, né, o quanto a empresa uma empresa com mais de 200 anos, já pensava no social. Isso me abriu mais os olhos. E depois passei pela trajetória de 2 grandes veículos de comunicação, a MTV no Brasil e a Rede Globo, durante muito tempo atuando na área de marketing. Em 92, morei nos Estados Unidos e fui ser voluntário para melhorar o meu inglês. E foi uma grande senhora que abriu as portas para o que de fato eu faço hoje, ou que eu me dedico demais, que é a ação voluntária, a construção de um terceiro setor, a valorização do terceiro setor. Então, Valdir é um conjunto de tudo isso que incorporou um contador de história para promover leitura no nosso país em hospitais. Então, uma pequena síntese, acho que eu posso dizer que eu sou um pouquinho de tudo isso. Valdir, então quer dizer que essa questão sua do voluntariado, do terceiro setor, ela te acompanha desde a sua infância? Eu acho que desde que eu me conheço por gente, porque nós não fomos uma família de posses, né? Como eu falei, a gente estava muito próximo a essa grande favela, que hoje é um bairro nobre, é o Klabin. E essa percepção também da minha avó. Minha avó era ela tinha uma tendência, ela era católica, mas o kardecismo era muito forte, porque a minha tia construiu o Centro Joana d'Arc, que existe hoje no bairro de Ipiranga, e eu vivi
junto a essa ação solidária, eu adorava quando chegava setembro e a gente enchia os pacotinhos de doce para distribuir para as crianças. Então, eu estive muito próximo dessa, pela religião, né? E por duas, né? Católico e kardecista, eu entendia que essa espiritualidade nos levava a ter mais compaixão, a olhar mais para o outro, né? Então, eu brotei dessa familiarização dos meus avós. Eles foram muito... E a minha avó, além disso, ela foi voluntária da Cruz Vermelha, né? Eu sempre admirava uma foto dela, que ela tinha a cruz na indumentária dela. Então, aquilo para mim parecia uma grande inspiração, né? Então, foi aí, nesse molho, que eu acabei descobrindo muito e admirando o trabalho social. Legal. E fala então um pouco para a gente sobre hoje o seu projeto social. Ele é fundamentado, né? Como ele funciona, a história dele, para a gente depois poder ir para a discussão do terceiro setor. Então, quando eu morei nos Estados Unidos, pela MTV, eu, em inglês, ainda precisava de um suporte e fui fazer um curso, e nesse curso o professor falou para mim assim, olha, aqui ao lado da nossa escola tem uma organização não governamental de idosos que doam parte do seu tempo conversando com estrangeiros. Mas, entenda, não é asilo. As pessoas não estão lá, elas estão doando o tempo dela, um tempo valoroso. Então, você vai encontrar médicos, administradores, professores, são pessoas... E eu me encantei quando eu entrei dentro desse salão, era um grande salão de chá, onde tinha diversas mesinhas, a grande maioria eram senhoras, e a gente sentava, conversava com uma senhora, tocava uma sinetinha a cada meia hora e a gente trocava de idosos, né? Os estrangeiros. Então, numa sessão de 2 horas, você conhecia 4 pessoas, 4 histórias, e elas te ajudavam na sua comunicação. E uma dessas senhoras virou para mim e fez assim, depois de um período já criando ali um afeto, ela virou e fez assim para mim, então, a gente está doando o melhor da gente, que é o nosso tempo, né? Para você, e eu estou vendo que você está melhorando o seu inglês. Por que você não doa algo para alguém? E aí eu parei e falei, puxa vida, né? É aquela coisa do voluntário que vai buscar o seu apoio, mas qual é o efeito, né, do contrário? E aí eu pedi uma recomendação para ela, ela me indicou o St. Vincent, um hospital, eu fui ser voluntário. O que me encantou foi o processo de capacitação do voluntário, a construção do voluntário. Eram 5 passos que transformavam o cidadão num agente de saúde, não só numa pessoa que ia dar um suporte para fazer um supermercado, para o paciente que estava doente, home care, ou para ler um livro, né? Eu cheguei a ler livros e críticas para um paciente que eu fiquei muito próximo, porque ele tinha perdido a visão. Então isso me tocou demais, e ele era uma pessoa tão experiente nessa área que ele falou, olha, você precisa conhecer a Independent Sector, que é uma organização que valoriza o trabalho voluntário nos Estados Unidos, valora, inclusive, porque essa hora é qualificada, essa hora tem um valor poderoso, né? E isso me chamou tanto a atenção que naquele período de 9 meses, que eu digo que foi uma gestação, eu descobri o terceiro setor organizado. Eu descobri o trabalho voluntário com propósito, o trabalho voluntário que não é um mero assistencialismo, mas onde você pode produzir cultura, educação, quer dizer, o que o voluntário está produzindo? É isso que ele quer saber. E pegando todas as minhas experiências de empresas, de organizações, de gestão, de metodologia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Voltei para o Brasil em 92, a convite da Globo, e fiquei 7 anos ajudando as crianças do Emílio Ribas com recurso financeiro, né? Então, você tira do bolso, você dá e você fala, tudo bem, estão fazendo alguma coisa bacana pelas crianças. 7 anos depois, eu fui conhecer essas crianças, eu nunca tinha entrado no Emílio Ribas, e eu fiquei apaixonado pela possibilidade de poder levar leitura
que, como profissional da área de comunicação, eu via o quanto o brasileirinho está afastado da leitura, os pais do brincar, da contação de história. Então, fizemos pesquisa durante essa caminhada de mais de 20 anos sobre essa situação da criança hospitalizada, né? Capacitamos, o nosso trabalho é capacitar voluntário para ser contador de história. Então, hoje são 1.300 voluntários que, mesmo com a pandemia, estão contando histórias já online, à distância. Quer dizer, o nosso mecanismo e a nossa gestão sempre prezou pela visão de futuro. Então, quando nós estamos falando de ensino à distância, nós estamos falando de comunicação à distância, comunicação online, a Viva já pratica isso há quase 5 anos, né? E organizadamente o voluntário sabe o que ele faz, porque ele registra as horas doadas. Então tem ali uma qualificação extraordinária, mostrando pioneirismo, inclusive, nessa organização, né? E é aí que eu gosto demais quando a gente faz anualmente a pesquisa do nosso perfil do voluntário e a gente vê que nós somos, o Viva é feminino, nós somos 87% de mulheres atuantes contadoras de história. Então isso me fascina de ver essa população dedicando o seu tempo, né? No fundo você melhora porque você vai ler, descobrir outras histórias para poder levar para a criança hospitalizada. E nem a pandemia nos impediu de continuar fazendo essa atividade. E esses 1.300 voluntários, Valdir, hoje, eles estão localizados onde? Nós estamos em 7 capitais do Brasil, são 23 cidades, né? Estão espalhados. E o crescimento da nossa ação vem pelo interesse do hospital. É o hospital que deseja essa ação, a gente conversa com o hospital, troca ideias, tudo isso organizadamente, a gente tem um cuidado muito grande com a imagem, com o direito da criança, com o direito do voluntário, mesmo o voluntário que sofre, porque atuar dentro da saúde, todo mundo acha que é lindo, é maravilhoso, contar a história com uma criança. Só que quando você se depara com uma criança que está em finitude, está nos seus cuidados paliativos, a família, você abarca, você entra dentro desse contexto, e você tem que estar bem também, né? Então, nós temos também todo um apoio terapêutico, de discussões, de encontros que a gente faz para... Estou falando, vai para lá. Muito prazer. Qual o seu nome? João. João. Quantos anos você tem, João? 9, vou fazer 10 daqui a 5 meses. Muito bem. Você gosta de ler? Não, nunca gostei. É isso que as crianças sempre falam pra gente. Você concorda comigo? Você não concorda? Gente, eu não concordo não, porque eu tive Não concorda? Não. A gente promove leitura para crianças em hospitais, crianças que estão doentes. E aí, isso ajuda a gente a melhorar a leitura no nosso país. Porque quando a gente lê, a gente está ampliando o nosso pensamento, a gente está exercitando o nosso cérebro, está ampliando, né? Imagine você saber coisas da China sem ter ido para a China, né? A gente vai assistir em filme, em joguinhos, mas a leitura nos leva para lá. Isso é muito importante, essa magia. E tem muitas crianças que falam que não gostam, porque de fato a leitura sempre foi um processo mais maçante, né, para a criança. A gente vê no início, quando elas estão aprendendo a letrinha, depois da letrinha a palavra, depois da palavra a frase, depois da frase a história, né? Então, hoje, a gente percebe que a gente fez, por pesquisas que nós fizemos, muitos pais descobrem que seus filhos gostam de leitura, ou ficaram sabendo que seus filhos adoram leitura e têm prazer quando a criança ficou doente, né? Então, a gente também tem esses indicadores que nos fazem acreditar cada vez mais nessa possibilidade do contador de histórias ser um agente do brincar, do lúdico, criativo e do livro. E aí a gente junta as duas coisas, sabe, Tati? Você pega essa fantasia, né, das projeções que as histórias têm,
dentro do Instituto de Psiquiatria, hoje nós estamos fazendo um trabalho extraordinário, né, levando essa consciência para os pais. O tempo do era uma vez tem que acontecer dentro de casa. Então, tudo isso acontece com o livro e as possibilidades que a gente tem desse encontro, né? Trabalhar num âmbito frio, mas ao mesmo tempo o encontro é quente, né? Então a gente permeia esse caminho. Então, se as meninas que estão, ou os meninos que estão nos assistindo, se sentirem tocados e quiserem, de repente, saber mais sobre esse voluntariado, eles podem entrar em contato direto com o seu instituto, Valdir. A associação, o nosso site é www.vivaedeixeviver.org.br e hoje nós temos um canal muito legal também, que enquanto a pessoa não é contadora de história, ela pode se divertir, ampliar seu conhecimento, que é o www.bisbibliotecaviva.org.br, que é um canal de conhecimento. Inclusive, nós temos vários contadores de história doando história, artistas doando histórias, que isso nos ajuda a aproximar a melhoria da comunicação com a sociedade. A gente sempre, na nossa causa, inclusive, a gente abraça a humanização da sociedade, porque a gente entende que a sociedade é que está doente, e o reflexo é na saúde. Então, o reflexo é na saúde mental, o reflexo é na falta de comunicação, na verdade, né? Então, a Viva abre esse leque para a gente poder discutir muito, conversar, dialogar, que acho que isso é o que melhora as relações humanas, né? E comprovadamente a gente tem feito isso há 23 anos. E essa questão de existir uma predominância feminina nesse universo, né, do terceiro setor, você acredita que essa predominância acontece por algum motivo especial ou é algo ao acaso? Não, a gente tem que lembrar que a história do voluntariado no Brasil, ela permeia alguns pontos, né, algumas fases da história, né? Então a gente tem um momento da benemerência, depois a gente tem um momento do estado do bem-estar social, o voluntariado combativo, e depois a gente tem o Estado se relacionando melhor com a sociedade civil. Então, no fator benemerência, que a gente vai falar antes dos anos 20, né, a gente tinha ali um voluntariado basicamente feminino, de famílias abastadas, que, de uma certa forma, com a consciência, acabavam resolvendo problemas sociais, né? Então, orfanatos, favelas, então tinha aquele encontro. Se a gente pegar até o papel da princesa Isabel na própria governança, ela era responsável pela parte da benemerência, né? Então a gente tem uma raiz muito forte da mulher sendo participativa, mas ali naquele momento era tapar buracos, né? Depois a gente vem num desenvolvimento do Estado como bem-estar social, então aí a participação da mulher continua sendo dessa forma, mas é o Estado que cuida de tudo, é o Estado que fala, não, eu que resolvo os problemas. A partir dos anos 60, a gente já começa a ver um voluntariado mais combativo, você tem o início dos sindicatos, você tem as grandes mulheres também revolucionando, né? Antes disso, o direito do voto, quer dizer, você começa a ver uma contestação muito grande, né, dos direitos do ser humano, porque o Estado já não resolve mais. Hoje não resolve, né, se a população não se acolher, ou se a população não souber votar, né? Eu tenho um grande amigo, Humberto Dantas, que é um cientista político, que coloca isso. A gente não sabe votar, a gente não sabe cobrar, né? Então, esse alerta vem desse momento onde existem contestações, e o voluntário hoje, a partir dos anos 90, passou a ser um voluntário produtivo, né, onde as empresas também começam a investir em programas de voluntariado. A Viva ajuda muitas organizações com o nosso trabalho de consultoria a melhorar essas relações dos programas de voluntariado. Então,
tem um ponto histórico, onde a mulher era quem resolvia esses problemas sociais, né? O homem estava ali mais no processo de gestão, de ganhar o dinheiro, de se manter na relação social, e a mulher, né? Por isso que quando a gente pega grande volume de voluntários dentro da saúde, são as senhoras de cor-de-rosa, né? Então, elas de fato em que faziam toda essa organização. Então tem um motivo histórico. Historicamente, isso já vem... É a mulher. A gente vê indicadores hoje que nos mostram uma coisa, né, 50 e tantos por cento para a mulher, 47% para o homem, nessa divisão. Mas a gente sabe que se você entrar dentro do âmbito da saúde, isso é imbatível, é a mulher que levanta essa... E nos momentos também, como a gente está vivendo, da pandemia, né, de crises sociais, né, a mulher sempre... o próprio Yunis, né, aquele pensador, quer dizer, ele olha para a mulher e projeta a mulher porque ela sabe, de fato, administrar o que rola em casa, né? O homem sempre foi o provedor e a mulher que tinha que fazer a mágica, né, com essa... Então, tem um contexto histórico aí, a mulher sendo uma líder nesse processo do voluntariado. E a gente percebe, né, essa liderança da mulher no voluntariado, mas quando a gente vai para esse terceiro setor mais organizado, que emprega pessoas também, a gente também percebe a mulher, né, como uma das protagonistas, inclusive como empregadas, né, como remuneradas nessa, né, nesse segmento tão específico. Aqui a gente puxou um dado específico do IPEA, se eu não me engano, é isso mesmo, um relatório do IPEA de 2018, que diz que o perfil, né, das organizações dessa sociedade civil, de ONGs, né, de terceiro setor, elas são 65% de pessoas empregadas, são de ocupações principalmente da área da saúde, de todas essas ONGs. Então, a área da saúde, ela tem mais organizações do terceiro setor, e quando se pega todas as situações aqui, a mulher chega a 85% das ocupações. Então, é um dado extraordinário, né? Porque ele é muito parecido, inclusive, com o que você trouxe, né? Então... Eu trouxe. E, no fundo, isso também é histórico, né? Se a gente pensar que essa história, onde a mulher é a protagonista, dentro da saúde, tem uma coisa que eu fico encantado, como eu falei anteriormente. Você tem ali, viu-se uma foto no jornal da contadora contando uma história para a criança. No dia seguinte, eu tenho uma avalanche de pessoas querendo ser contadores de história. Quem tem estômago para isso? A gente vai lidar com dor, com sofrimento, quer dizer, a mulher tem esses atributos também envolvidos na ação dela. Acho que está pela própria visão da maternidade, né, do cuidar. Então, é muito interessante a gente perceber que o Brasil é voluntário, né? Quando a gente fala 50%, porque as pessoas colocam, né? Você faz ação voluntária? Faço. Eu posso fazer uma coisa constante e eu posso fazer uma coisa de vez em quando, né? Então, talvez esse quase 50-50 aí vem por essa intenção. Mas quando você vai na prática mesmo, onde você faz, como você faz, o que você produz, aí a gente vai identificar a mulher como sendo um fator de grande relevância e importância para o desenvolvimento do voluntariado do terceiro setor no nosso país, né? O terceiro setor nasce com aquela visão de organização não governamental. Então, a gente sempre entendia que o governo tinha que estar a parte desse processo. Vem toda uma evolução nos anos 90, liderado pela dona Ruth Cardoso, né, que eu vivenciei todo esse processo dos centros de voluntariado no Brasil. Hoje a gente tem menos do que deveria ter desses centros organizados, né? Mas quando, né,
o Viva está em vários lugares, a oportunidade também de ter esses encontros com outras organizações, como você falou, que falam da saúde. A gente promove os fóruns de humanização da saúde em cada uma das praças onde nós estamos, e esses fóruns, quando você vai ver Noves Fora, mulherada está lá, entendeu? Ativa, e você tem do 0 ao 100, tá? Porque a gente percebe, né? Houve um momento na história que falava assim, eu vou me aposentar e depois eu vou ser voluntário. Essa é uma retórica que a gente, é tão bacana o seu trabalho, mas quando eu me aposentar, eu falo, puxa, mas vai deixar para a aposentadoria? Vamos parar para pensar, porque a gente é voluntário da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Economizando água, economizando luz, economizando, quer dizer, veja só a importância da mulher na educação desse processo também. Então, o voluntariado organizado entra dentro das empresas, e são muitas dirigentes, muitas mulheres, muitas líderes nesse processo que a gente fala de recursos humanos, né? Então, para desenvolver o cidadão, né? Hoje você fala de capital humano, né? Departamento pessoal, desenvolvimento humano. Hoje nós estamos as palavras vão mudando para a gente poder se modernizar e entender, mas na história... Sempre está falando de gente, independente do nome da palavra. Exatamente, nós estamos falando de gente, a gente precisa cuidar de gente. E dentro da saúde a gente vê o quanto isso é importante, né? Porque você está lidando, como eu falei, com a dor, com o sofrimento de uma família, e você tem que ter a delicadeza, né? De um bom tato, de uma boa percepção, de entrar num quarto e não ser invasivo, de acolher a família, porque a família às vezes quer botar para fora, ou quer sair para respirar um ar, e aí a gente cuida da criança, né, desse contexto. Nós estamos tendo experiências agora online que é muito interessante, é contador, paciente, família, e a gente vai ampliando essa possibilidade, né, de melhorar as relações num mundo tão dividido, né, mundo, não é só o Brasil está uma bagunça total, mas o mundo está precisando de mais contação de histórias saudáveis, né? Tati, eu quero até fazer uma parte que é muito importante, né? A minha vida inteira foi mídia, eu comprava espaços, eu comprava quantas inserções de 30 segundos aquela pessoa precisa ver para consumir, para experimentar o produto. Imagine um ser humano meia hora com uma criança, com uma família, contando histórias, né? É de uma relevância tão grande essa relação do humano quando a gente virou tão individualista, né? E eu acho que eu quero parabenizar todas as nossas voluntárias, né? Todos os nossos voluntários, mas as voluntárias que de fato trazem esse processo do acolher, que inclusive é um dos dispositivos da política de humanização da saúde, né? Acolher, a gente precisa ter empatia pelo outro, olhar com o outro e estar com o outro naquele momento. E a gente tem conseguido isso através desses nossos contadores de história. Que lindo, que lindo. A gente percebe, então, a mulher, né, sendo uma mão de obra bastante importante desse processo todo. Mas eu queria te perguntar se você tem alguma história que você conheça de uma mulher que tenha liderado este processo, né, do terceiro setor e tenha levado, de repente, um projeto realmente adiante, não sendo só uma mão de obra, né, não sendo só a parte que contribui, mas a parte que fomenta, né, a parte que protagoniza, que luta por esse setor. Olha, como eu falei hoje, todas as grandes empresárias que estão acreditando no desenvolvimento do voluntariado corporativo, que é muito importante, né? Porque hoje nós temos 17 metas do desenvolvimento, as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem uma participação importantíssima da mulher nesse contexto, né? Então, citar eu prefiro então citar um ponto histórico, né, que na junção
próximo a 2001, que foi o Ano Internacional do Voluntário, e que o Brasil protagonizou a maior fusão de países envolvidos em campanha para promover o voluntário. Então, 2001 foi um movimento onde a gente paralisou. Então, Dona Ruth Cardoso com os centros de voluntariado e a Milu Vilela, que era presidente do Centro de Voluntariado de São Paulo, né, que teve uma duração de 20 anos, para que, de fato, criasse esse movimento, fundamentasse um movimento do voluntariado. Então, o Brasil tem esse marco. 2001, nós fomos exemplo para mais de 147 países para falar do voluntariado, para exercer voluntariado, para mudar ações comportamentais. Então, desde 96, e é muito novo, né? Falar desse voluntariado organizado. O voluntário é histórico, mas ele entra dentro de um contexto de mudança, né? Então, assim, eu não vou me aposentar quando eu ficar... vou ser voluntário quando eu me aposentar, ou eu vou deixar para depois. Não, eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? E a tecnologia também ampliou essa possibilidade das pessoas serem voluntárias via trabalhos via internet. Então, eu gosto muito desse momento porque eu vivi esse momento, né? Até escrevi sobre esse momento da gente perceber. A Milu Vilela foi para os Estados Unidos, na ONU, liderar uma fala importantíssima sobre esse... Então a gente tem esse marco, né? Eu vejo essa mudança. Mas também eu vejo uma mudança numa garota de 4 anos de idade que eu conheci na ACD e que ela estava fadada a ser um serzinho que ia vegetar, né? Porque os diagnósticos eram dessa natureza. Começamos com histórias, começamos com envolvimento, com carinho. A Mari Pietro, ela hoje tem mais de 20. Ela aprendeu a ler, se desenvolveu. Para nós foi a coisa mais extraordinária, porque ela se alfabetizou junto com essa ação voluntária, assim como o Lucas na Santa Casa de Misericórdia, né, que a Dona Rosa e todos os voluntários ajudaram esse menino, que era uma cabeça só que falava. Então, pegar esses pacientes com essas ações dos voluntários e ver que um deixou um legado extraordinário, deixou a imagem dele, para a gente falar de educação dentro da saúde. Criança doente, criança que não pode sair do hospital, tem que continuar estudando, né? E é esse movimento que a gente acredita no Viva, porque a leitura provoca isso, provoca novos conhecimentos. E a Mari, que já é autora de 2 livros falando do corpo e, né, de todas as nossas percepções. Então, quando você vê essa evolução, você fala, opa, contar história não é... Não é só contar história, né? Não é só contar história. A gente está mudando, né, o comportamento, a vida das pessoas e abrindo um espaço para elas se reconhecerem nesse mundão, né? Perfeito. Valdir, foi uma delícia bater esse papo com você. Quero novamente agradecer aí a sua presença. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha surtido um efeito colateral, né, nos nossos ouvintes, no sentido de se sentirem tocados e quererem abraçar um projeto social também, que seja do contador de histórias, né, que seja qualquer outro que realmente ofereça um impacto para a nossa sociedade que tanto precisa da nossa ajuda, né? Então, eu gosto muito das ONGs no sentido de que o protagonismo, ele não precisa estar vindo de alguém maior, ele pode estar vindo de alguém bem pequenininho e que no final vai causar um impacto gigantesco, né? Então, isso é muito lindo. É isso, né? É a parábola do beija-flor, né? Floresta pegando fogo, o beija-flor vai lá, pega uma gotinha de água e leva. E o elefante fala, oi, você não vai conseguir. Ele falou, estou fazendo a minha parte. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, principalmente nesse momento onde a vida está em risco, né? E vamos abrir os nossos olhos e as nossas mentes
para não só votar, né? As pessoas precisam ser cobradas, precisamos ter participação política. A mulher precisa crescer nessa área, né? E vem crescendo. Eu acho que é muito importante, né? Porque a mulher já tem esse empoderamento do saber dividir. Então, eu acho que vale a pena o crescimento dentro dessa área, né? Que nos ajuda a fundamentar políticas públicas, que nos ajuda a ter uma vida mais decente. É isso mesmo. Muito obrigada para você que está nos ouvindo. Tem bastante coisa ainda pela frente no nosso Circuito Mulher. Acompanhem aí as redes sociais do Valdir e realmente, né, se empoderem dessa questão de que vocês podem ser a diferença no mundo. Muito obrigada, viu, Valdir? Eu que agradeço, Tati, a você e a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado mesmo.